que é uma aventura, né, o lacaniano. Eu tive a honra também de participar do primeiro lacaniano. Zero. Que era completamente underground, em cima de uma padaria, no Baixo Augusta. Então, muito legal. E hoje a Patrícia está em Curitiba, nas livrarias mais, assim, de excelência, né? JK, Lorena, né? Então deu certo, né, Patrícia? Parabéns, trabalho muito dedicado e continuado que capilariza a psicanálise assim na cidade, eu acho bem legal, né? E eu vou tentar então exercer o método proposto aqui pelo querido Rafaelius, que é pensar problemas cruciais da psicanálise a partir desse método que seria o poder, né? E começaria dizendo que um primeiro problema crucial, e acho que essa aparece assim no horizonte da fala do Rafael, é que a gente precisa ter uma certa dificuldade em saber o que é a psicanálise. Tinha esse método freudiano, quer dizer, a psicanálise é uma coisa que eu criei, eu sou dono, então o que eu disser que é psicanálise, ninguém discute comigo. Não tem mais essa posição, ou enfim, aqueles que estão tentando ressuscitar essa posição não estão sendo muito bem sucedidos, a tal ponto que é hoje uma questão, para o início de conversa, existe uma certa flutuação do que vem a ser um psicanalista, o que é a psicanálise, quais seriam os seus limites para outras práticas, né, práticas contínuas. E aí eu pensaria num retorno às definições mais elementares, né, dadas então pelo Freud, de que a psicanálise é o nome de um método para tratamento de afecções mentais, basicamente neuróticas, primeira definição. É o nome de um método para investigação de processos psíquicos inacessíveis por outra maneira. E o nome de uma teoria ou de uma doutrina que recolhe os efeitos e os resultados da prática desse método, desses dois métodos, que são dois, e confere certa unidade, certa coerência e certa acumulação com relação a esses métodos, né? Lacan acrescentou duas outras definições, são bem interessantes, e acho que a questão colocada pelo Rafael, ela de fato tem isso como condição de possibilidade, né? Ou seja, além de duas formas de método de uma teoria, a psicanálise é também uma ética, né? Essa é uma definição cortante do Lacan, não só que ela possui uma ética, que ela obedece uma ética, mas que ela é uma ética, né? E uma ética no sentido que os antigos davam a isso, né? Como o ceticismo é uma ética, como o epicurismo é uma ética, como o estoicismo é uma ética, como os sofistas compunham também uma modalidade de relação ética com a linguagem, né? Mas além de uma ética, o que eu vou dizer, a psicanálise é também um discurso. E é aí que a gente encontra essa dificuldade e essa nova questão, acho que realmente não foi colocado ao longo da história da psicanálise, que é, bom, se é um discurso, ela está comprometido com estratégias de poder e a gente precisaria saber quais são e como isso funciona e como a psicanálise enquanto discurso se relaciona com outros discursos, né? Vocês terem uma ideia, quando a gente fala de psicanálise como discurso, significa que a gente vai entender por psicanálise não só aquilo que os psicanalistas acham que é psicanálise, não só aquilo que está nas escolas de psicanálise, não só aquilo que a gente reputa, vamos dizer assim, legitimamente apontar como psicanálise, mas a infiltração desse discurso nas nossas formas mais capilares e mais diminutas de vida, né? Então, quando a gente fala autofalho, que entrou na nossa cultura, quando um jornal, quando uma revista, quando duas pessoas conversando dizem, não, mas isso aí não fui eu que fiz, foi o inconsciente, então estou livre, porque foi o inconsciente que fez, isso é psicanálise, isso é efeito do discurso da psicanálise, em pessoas que jamais pisaram num consultório, em pessoas que não querem praticar psicanálise, ou pessoas que odeiam a psicanálise, enfim. Como diz o meu amigo Ian Parker, a psicanálise passa a fazer parte do complexo discursivo do Ocidente, né? Do complexo de individualização, do complexo da modernidade. É bom estudar isso, é bastante complexo e propõe um conjunto de problemas cruciais, né?
Mas eu queria voltar então à primeira definição e tentar fazer esse exame brevemente histórico. Né? A primeira definição diz que a psicanálise é um método para tratar afecções mentais. Né? E é um método que ele nasce num momento que o diferencia, né, e o qualifica muito peculiarmente. Né? Porque ele é um método para tratamento de afecções mentais de adultos. O Freud tinha sérias dúvidas quanto à possibilidade de talvez isso ser aplicado a crianças também. Adultos neuróticos. Freud tinha sérias hesitações quanto à possibilidade de que ele pudesse se exercer, por exemplo, para pacientes psicóticos. A controvérsia com Jung passa por aí. Haviam certas dúvidas se certos quadros, por exemplo, a anorexia, tem uma recomendação expressa: não tratarás anoréxicos. Por quê? Porque é uma afecção que possui uma letalidade, né, mata, e a psicanálise não pode garantir, vamos dizer assim, efeitos no plano temporal. Então pode ser que não dê tempo, então é melhor não aplicar. Né? Eu também achava que para velhinhos não funciona, ou não vale a pena, não é que não funciona. As resistências são tão grandes e é tanto a pagar que não recomendo, não vale a pena, seja jovem para fazer psicanálise. Né? E ele também não tinha muita confiança em pacientes que estavam assim, chegados na birita. Né? Chamados então dipsomaníacos. Né? Falar, a psicanálise não resolve quando o cara está entregue assim a bebedeira e etc. Procure outros métodos e etc. Né? Bom, essas são as condições então que a psicanálise começou como um método para tratamento, vejam só, de uma condição muito específica, né? De sofrimento. Né? Ele tem uma vantagem que constituiu uma novidade para ele. Ele era um método que nasce, se desenvolve e se justifica como uma escuta de, tudo bem, neuróticos, mas adultos, tudo bem, mulheres. Isso não é à toa que Breton vai dizer que a psicanálise, a histeria, pelos olhos da psicanálise, é o maior acontecimento político do século XIX, porque ele cria um negócio que não atende mais o biotipo, ou pelo menos não atende conforme ele vinha sendo atendido, né? Nas suas formas concorrentes psiquiátricas, religiosas e assemelhadas. Né? Então a gente poderia dizer assim, tem uma história dos problemas cruciais da psicanálise em torno de quem é que ela é capaz de atender. Porque todas essas restrições postas pelo Freud foram sendo derrubadas. Então, Mahler, Kleiner, vão dizer, não, mas a gente atende psicóticos e funciona, e a gente atende crianças e vai bem, e a gente atende terceira idade e também funciona, a gente atende os dipsomaníacos, e a psicanálise foi se espraiando para... e cada um desses movimentos constituiu, assim, batalha campal. Não é à toa que qualquer um que conhece a história da psicanálise vai localizar nos seus grandes momentos as controvérsias Klein e Anna Freud. Né? Porque que estava em jogo? É um problema crucial naquele momento. Como é que vai ser a psicanálise de crianças? Né? Não é à toa que há uma polêmica com o grupo vienense, o grupo inglês, em torno do que é o tratamento do narcisismo. Bom, porque você tem ali uma nova forma de sofrer, que é as psicopatologias narcísicas dos Estados Unidos dos anos 50, e que é preciso decidir como é que a coisa vai ser. Quem é que pensa de um jeito e quem é que pensa do outro. Né? Ou seja, a história da psicanálise poderia ser recontada do ponto de vista da potência de quem ela quer atender, quem ela pode atender, e isso cria, então, uma controvérsia de quais vão ser os termos e quem é que vai ganhar a parada. Né? Isso é uma questão clínica, né? Mas é também uma questão de poder, voltando à colocação do Rafael. Né? Então, se a gente tivesse dizer, mas então, hoje o que sobrou?
Né? E não tem um quadro do SM que não tem alguém que é um psicanalista que tenha publicado um trabalho a respeito, quando não foi o criador do quadro. Inclusive, borderline, síndrome de Munchausen ampliada, com procuração, tem um cara atendendo, pesquisando e etc. Né? Quer dizer, não é no espectro das modalidades de sofrimento assim definidas que a gente tem um problema crucial para a psicanálise hoje. Eu diria que quem ficou de fora? Né? Os dipsomaníacos, os velhinhos, quem é que a psicanálise, então, qual é a América não conquistada, né? O tipo de sofrimento para o qual a gente não teria o que dizer. Tem e ela está em curso, e ela está gerando uma tremenda controvérsia. Rafael está metido nisso até o pescoço. Vocês, acho que vão enfrentar isso muito mais do que nós, que já estamos, enfim, no segundo quarto da história, que é o seguinte: a psicanálise vai ou não conseguir atender os pobres, os excluídos, aqueles que, bom, não é que existisse assim uma objeção metapsicológica, não é que, bom, tem uma subjetividade, que então aqui não tem inconsciente. Vamos discutir isso, assim, aberto. Quebrei o pau com um cara 20 anos atrás, porque ele dizia, né, que na favela não tem inconsciente. Não, e defendia mesmo, né, coisas do passado da psicanálise brasileira. Mas há uma razão de ser, né? Claro, porque o que ele estava dizendo não tinha nenhuma fundamentação metapsicológica, mas ele estava dizendo assim, a gente não chega lá. Né? Não basta dizer assim, eu atendo, venha para cá no meu consultório Jardim América e eu vou. Não vai rolar. Né? Existem condições que são desafiantes, que são condições restritoras, que são condições de escuta, que são condições que justamente quais são? Né? Não sabemos. Né? Estão aí, está aberto o jogo, está aberto a discussão em torno disso, porque é uma fronteira. Né? Uma fronteira onde o Brasil está jogando um papel bastante forte, né? Por características históricas, por sua combinação malévola ou benévola com a psicologia, com a sua pujança universitária. Bom, por vários motivos, essa é uma partida onde o Brasil realmente é um campo de provas. Né? Pode ser que não dê certo, pode ser que seja a fronteira final e os Klingons ganhem dessa vez. Não é porque Klingons existiu lá atrás um seriado chamado Jornada nas Estrelas, do outro século. Mas então, não é um acaso que o problema crucial ele se mede por uma certa agitação discursiva, né, por uma condensação discursiva. Não é à toa que de todas as áreas em que a psicanálise se meteu, da matemática, a biologia, a história, a arqueologia e etc., onde é que nós estamos sendo lidos hoje? Né? Onde é que gente séria está pegando as obras do Freud e lendo e dizendo, bom, aqui esse cara tem algo a dizer, e se você quiser se meter nessa área, é teoria política. É Laclau, é Zizek, é Mulfa, pro bem e pro mal. Esse rolo todo em termos do que a psicanálise poderia dar para uma certa concepção de democracia, essa conversa que vocês mais ou menos estão a par, mas ela tem que ver com um horizonte prático. Ela tem que ver com como é que nós vamos fazer para inventar ou para se tornar possível escutar os excluídos. Negros, exilados, refugiados, eu vou chamar pobres. Né? Bom, então esse é um problema crucial, consoante e historicizável, e vocês imediatamente percebem a sensibilidade disso ao tema do poder, relativo a definir a psicanálise como uma prática de cura. Mas a psicanálise é também uma prática de investigação. Né? Esse é o segundo problema crucial, que a gente também podia fazer história. Né? É um Forschung, né? Palavra que designa em alemão assim, algo como uma pesquisa, mas também um Forschung é um pensador. Né? Não só aquele que faz o exercício do método científico, mas aquele que junta ciência com literatura, como o Freud queria, como Lacan praticava. Né? Ou seja, nós estamos aí numa encruzilhada problemática que tem avançado e que é um problema. É um problema pelo seguinte: a psicanálise é ou não ciência? Freud tinha uma resposta
envelheceu, não funciona mais. Lacan tinha outra resposta que perdeu. Né? No que ele entendia vir a ser a ciência como formalização, ciência como matematização, ciência pensada por Descartes e Galileu. Ele tinha um modelo de ciência na cabeça que veio de historiografia francesa. Foucault, Cohen, Kuhn, depois, Althusser. O Lacan tinha uma ideia de que a psicanálise podia ser definida como a ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Né? E, portanto, se a gente conseguisse formalizar os nossos conceitos e transmiti-los rigorosamente, a gente ia se inscrever no campo da ciência. Né? Não é à toa que esse projeto, por exemplo, ele está na sua tensão máxima em 64, 65, quando Lacan profere o seminário que dá o título ao nosso encontro, que é Problemas Cruciais da Psicanálise. E que é para o Lacan Problemas Cruciais da Psicanálise. Como é que eu deduzo o objeto A da linguagem, como é que eu formo um modelo formal do que o psicanalista faz. Começo, como é que ele quais são as operações que acontecem durante um tratamento, de tal forma que eu posso dizer que o tratamento começa aqui, termina lá. Ele usa a garrafa de Klein para tentar mostrar quais são o conjunto lógico de operações que a gente tem num tratamento. Né? Bom, por que eu digo que esse é um modelo super interessante, a gente frequenta isso dia e noite, mas é um modelo perdedor. Né? Porque a coisa evoluiu para um redimensionamento da nossa posição, né? Em ciência é uma coisa assim que você tem que aceitar, dar os seus critérios, mas aceitar um pouco o lugar em que você é posto. Né? E a psicanálise, no final da vida, o próprio Lacan matiza isso, dizendo que a psicanálise é uma prática, não é uma ciência, talvez não tenha dado muito certo essa proposta. Né? Por quê? Porque a medicina é uma ciência. Ciências médicas, está por aqui. A medicina é uma ciência. Quer dizer, quando eu entro na sala com um paciente e ele me diz, está doendo aqui, eu vou fazer ciência? Não vou fazer. Vou fazer posso fazer medicina baseada em evidência, posso fazer uma série de coisas, mas o que acontece é que minha prática está referida à ciência. Né? Eu tenho que, como me justificar, mas não significa que ali eu estou fazendo ciência. Né? E aí a gente tem um conjunto de relações, né, na psicanálise com as ciências da linguagem, na psicanálise com a antropologia, na psicanálise com a sociologia, que estão sujeitas a controvérsias e que constituem hoje problemas cruciais. Tá? Por exemplo, pelo qual eu gosto de me interessar, não é o único, mas nessa linha, né, que é qual é o fundamento antropológico da psicanálise. Que tipo de antropologia a gente precisa para mostrar que, não é que eu estou fazendo antropologia com o meu paciente, mas aquilo que eu faço eu posso justificar a partir de certas premissas que me remetem a uma forma de ciência, não quer dizer ciência positiva, nem empírica. Tá? Mas a controvérsia que era totalmente desconhecida para Lacan e para Freud e para psicanálise chamada inglesa, húngara, e que começa a acontecer um negócio muito recentemente, que é a pesquisa científica sobre eficácia de tratamentos. Outra perspectiva. Né? Quer dizer e veja que ela é crucial para o funcionamento da psicanálise, porque é uma forma de responder a uma antiquíssima questão que é dar certo ou não dá. Né? E dá certo em que termos? E dá certo para quem? E dá certo de que forma? Isso é um problema crucial. Isso é um problema crucial. Talvez os psicanalistas digam assim, não me interessa, alguém faz isso por nós. Hoje no mundo, a maior parte das pessoas que se dedicam a esse problema crucial não são psicanalistas. Né? Não obstante o fato de que esse é um problema crucial para a psicanálise. Né? Não sei onde isso vai dar. Mas nós, vamos dizer assim, entregamos os pontos. Nessa nós não entramos. Né? Aí nós temos a definição da psicanálise como uma teoria, né? Como um conjunto mais ou menos organizado de conceitos e tal. E aí as controvérsias são mais ou menos bem mapeadas, talvez excessivamente mapeadas. Né?
e, por exemplo, como se comporta o conjunto da obra lacaniana, na sua parte final, no seu começo, se a teoria da sexuação ela concorde ou não com a teoria dos discursos, para que servem os nós, enfim. No universo lacaniano, que é um específico, a gente tem um relativo consenso, assim, né? Talvez eu gostaria de que tivesse menos consenso, mas há alguma, e eu acho que isso explica o peso proporcional da universidade, porque a universidade consegue estabilizar algumas perguntas, né? E em cima dessas perguntas, ou temas, né? Alguma pesquisa pode ser feita, e a teoria psicanalítica, que é uma teoria extremamente pujante, né? Comparativamente, você pega teorias assim similares e tal, poucas conseguiram amealhar a quantidade assim tamanha de ensaios, pesquisadores, de hermenêutica em cima, de leitura de texto, de comentário, né? O que se comenta sobre a obra de Freud, Lacan, Ferenczi, Balin, é muita coisa. Quem vem de outras áreas diz, mas pô, isso aí é um monstro. É um monstro por quê? Porque, de certa forma, a teoria psicanalítica acabou sendo o ponto de convergência, o ponto em que a gente consegue ter assim, problemas cruciais que a gente compartilha. E a partir desse compartilhamento, isso tem efeitos, agora mudando para o próximo capítulo, éticos e discursivos. Ou seja, a forma como a gente se coloca em relação à teoria, a sua apropriação, o seu uso, o seu manejo, ela tem efeitos extra-teóricos. Ela tem efeitos de dizer, bom, esse cara deve ser um bom psicanalista. Por quê? Foi lá, viram o divã dele, sujo de sangue, pingando com os pacientes que estão sofrendo? Não, mas ele fala coisas e publica e parece razoável, fala muita bobagem, né? Então, você tem um transporte que é um transporte meio ilícito, um transporte que não tem a ver, que não é, mas como você não tem outra forma, fica valendo essa. Né? Bom, isso torna o nosso próximo capítulo da conversa mais agudo, né? Quer dizer, a psicanálise é uma ética que funciona, bom, algumas premissas é de que ela buscaria, sim, um contrapoder, né? E frase do 58, Direção da Cura, se você não consegue manter autenticamente uma prática, o que vai acontecer? Você vai exercitar o poder, né? Você vai exercitar o poder sobre o seu paciente, então você vai tirar o poder de onde ele deveria estar, que é na linguagem e na palavra. Você vai tirar o poder de onde ele devia estar, começa a surgir efeitos patógenos na forma como você trata seus pacientes e na forma como a psicanálise se transmite nas escolas e nas instituições. Então, uma formação baseada em cala a boca e obedece, eu sou o pastor o encarregado de levar Freud adiante e você ajoelha, senão será um herege. Isso tem efeitos no que ele vai fazer com o seu paciente depois. Lacan clicou essas duas coisas, né? Ele sacou e fez um diagnóstico e isso se tornou, a partir do Lacan, não estava no Freud, talvez intuído no debate Eichmann-Ferenczi, mas a partir do Lacan se tornou um problema, vamos dizer assim, de crise de identidade permanente e de promessa permanente de que a gente tem sim uma forma outra de reconhecer, vamos dizer assim, esse ponto de convergência que diz o que é a psicanálise, né? E esta forma outra é a loucura do Lacan, né? É a loucura, mas também é o interesse político do Lacan. Essa forma, ela vai se dar no experimento. Nós vamos fazer um experimento aqui, onde a gente vai mostrar que é possível um grupo humano em que o poder tenha outro tipo de circulação. E este grupo humano chama-se escola de psicanálise. Não sociedade, né? Não grupo, não grupo de estudos, mas escola. A escola é um projeto visionário de constituir um grupo humano que não se organiza pelas formas tradicionais, clássicas de organizar o poder, né? Que é os mais velhos mandam, os mais ricos mandam, ou os mais estudiosos e repetidores do texto sagrado mandam,
ou seja, nós vamos ter que fazer de outro jeito. Tá? E aí tem um conjunto de teses, né, o passe, cartel e etc., que é parte desse experimento político, desse experimento visionário, né? E que é problema crucial, né? Quer dizer, aí o que acontece, ela lança um monte de coisa que ele provavelmente não pensou muito assim, ele sofreu os efeitos disso, viu que isso era um problema, definiu a psicanálise como uma ética, falou, se eu quero defender e pôr isso na prática, eu vou ter que dar subsídios para esse empreendimento. Paris, anos 60, contra a cultura e etc. Ou seja, era esse o tamanho do experimento Lacan. E tinha mais de 400 pessoas. Né? E nós vamos então, nós aqui, que nos achamos diferentes dos outros, montar um jeito que é isso? É um coletivo, gente, é uma comunidade. Né? Uma comunidade alternativa. É que a gente só pensa quando olha para os anos 60, hippies, né? Pessoal fumando maconha, LSD, comunidades desse tipo. Tinha uma outra comunidade que é essa aí, que o cara estava inventando. Né? Só que, problema crucial. Né? Então, eu vou conseguir reconhecer algo da psicanálise, não só que o cara é um bom professor e fala, mas da maneira como ele se comporta com os outros, dentro desse experimento. Né? Esse psicanálise, por quê? Porque eu vejo ele como ele lida com o poder, praticamente, em ato, ali, no dia a dia. Né? E a ideia é bárbara. Né? A ideia é realmente revolucionária. Né? A ideia ela é muito contra-intuitiva. Pensem nisso no momento, comparem, né, com outras profissões. Como é que são outras profissões? Tem que descarar a profissão impossível. Mas dentro desse impossível, profissão tem corporação. Tem cara que manda e acabou. E é aquela forma poder desde os tempos imemoriais que o sujeito nascia com o nome da guilda onde o pai dele trabalhava. Bom, imaginar uma atividade humana que envolva dinheiro, né? Não é primariamente vamos dizer assim, um grupo de adoradores da lua. Estamos interessados em ganhar ganha-pão com isso, né? Explosivo. Envolva dinheiro e que não seja isso que a gente conhece aí, que tem, né, as formas clássicas. Bom, Paris, anos 60. Jamais eu aposto que, em tempo algum, Lacan imaginou que essa brincadeira ia virar um negócio com 150 países, mais milhares de pessoas que nunca se viram na vida e que estão metidas na mesma aventura. Né? Resultado, problema crucial. Né? As propostas do Lacan para aquele momento, que são totalmente visionárias, não são suficientes. Problema crucial, estão se matando, passe, não passe, vem, vai, universal, global, local, internacional, e a conversa continua. Se matam, mas é bom isso, é bom, porque isso significa que nós temos um problema crucial. Como é que nós vamos, assim, qual é o próximo passo dessa coisa? Né? Ou repensa, né, agora, porque mudou, não é porque o Lacan teve um erro conceitual, que ele não viu que a Galma, na verdade, na transferência, ela tinha um outro epicentro. Não é um problema. Você pode torcer o texto lá até ele suar frio, que não vai confessar. Por quê? Porque a realidade hoje nós temos isso, psicanálise no mundo. Né? Então esse é um problema crucial. Um problema que precisa ser admitido como um problema, e um problema de natureza ética na sua relação, né, com o que isso tem que ver com política. E a última definição que me parece assim, ser uma fonte, pelo menos, cruciais da psicanálise é essa, né, pela qual o Lacan começou, que a psicanálise é também um discurso. Né? O que fazer com os efeitos de poder, aí fora do meu grupo visionário de artistas que vão inventar uma outra forma de vida que ninguém entende e tal. Mas o que a gente vai fazer com os efeitos de parasitagem, de desvio, de exercício do poder em nome da psicanálise, né? E que são agudamente assim colocados em questão na medida que há
vários esforços para, por exemplo, regulamentar a psicanálise. Nós vivemos aqui uma situação que eu temo, tu temes, ela temer, nós tememos, nós temeis, elas temem, que é completamente assim anômala, que é esse liberacionismo, que o Estado não se meteu com a gente, ainda. A igreja já, mas o Estado não, porque na Inglaterra foi assim, na França foi assim, na Itália foi assim, nos Estados Unidos foi assim. Em algum momento alguém diz, não pode haver circulação de dinheiro, tantas pessoas reunidas, não pode haver tanto poder discursivo sem que a gente organize e tire uma fatia. Então, acho que esse é um problema crucial. A gente não se coloca essa questão, mas ela realmente vai cedo ou tarde. Já está o resto do mundo pegando, né? Aqui nós estamos completamente desprevenidos, né, em relação a isso. E um conjunto outro de problemas aí mais interessantes, talvez, de problemas cruciais relativos ao fato de a psicanálise é um discurso. Né? Então, como ela faz frente ao real da segregação, como ela faz frente ao impossível, do mal-estar, como ela faz frente ou não aos discursos correlatos, né, o discurso da universidade. Né? Então tem esse problema rançoso, né? A psicanálise da universidade. Já fiz 18 debates e meio sobre a psicanálise da universidade, nunca se diz nada de interessante nessa questão, porque talvez ela seja outra, talvez ela tenha migrado para o problema mais genérico, que é o discurso da psicanálise. Né? O discurso no sentido Foucaultiano e o discurso no sentido lacaniano, porque no sentido lacaniano é tranquilo. Né? Aí nós estamos na nossa posição, isso nos distingue das outras formas de biopoder, né? Educar, governar, fazer desejar, então nós temos a nossa. O problema é que a psicanálise é também um discurso no sentido Foucaultiano. Né? E isso abre um conjunto de questões, de problemas cruciais. Né? E para vocês, quais são os problemas cruciais?